Fala galera, Diego chegando aqui no MMA na Veia, parceria de Estúdio Rino para falar sobre o primeiro evento do UFC no ano de 2025 que vai rolar no dia 11 de janeiro, sábado, próximo sábado, na Apex UFC, no centro de treinamento do UFC. Será o UFC Vegas 101. 101 eventos realizados na Apex. Começou naquele período de pandemia para ter um maior controle de distanciamento, né? Não ter grandes multidões, e o UFC gostou da ideia, manteve, até hoje os eventos são realizados lá cada vez com uma estrutura melhor, mas o ano começa com um evento então na Apex UFC. Vamos falar luta, quem vai lutar nesse evento? Teremos 8 brasileiros em ação e na luta principal duas brasileiras encabeçando o card. Então a gente vai passar a luta, quem estará presente nesse evento, muitos brasileiros estreando inclusive no evento que vai rolar neste sábado, dia 11 de janeiro. Bom, começando pela luta de abertura, divisão peso leve, teremos o Nurullo Aliev enfrentando o Joy Solecki, atleta do Quirguistão, enfrentando o americano, como eu falei, divisão peso leve. Então, logo na abertura, uma luta de dois atletas estão começando aí suas trajetórias no UFC. Na sequência, americana contra russa, divisão peso palha feminino, teremos Fatima Klein enfrentando Victoria Dudakova. Olho nessa atleta russa, muito talentosa, braba demais, ela bate pesado, tem boa qualidade na luta de solo. É uma atleta que tem aí potencial para avançar cada vez mais na organização. Na sequência, teremos a estreia de um brasileiro e vai pegar já uma bucha de canhão. O Magomed Gadziusulov, que é um atleta que tem o cartel 11-0, é do Bahrein, vai enfrentar o brasileiro Bruno Lopes, o Brunão, estreando no UFC, ex-campeão do LFA, quase entrou no UFC tem um tempo aí, já o ano passado, quando acabou perdendo no Contender Series, pois a oportunidade veio, vai estrear no primeiro evento do ano e já pega uma bucha de canhão, que é o atleta do Bahrein, mas o Brunão é brabo demais, fera braba, tem muito talento, tem muita qualidade, principalmente na luta de solo, bate pesado, é finalizador, dá para acreditar aí que o brasileiro consiga fazer uma boa estreia. Mais um brasileiro, mas no caso uma brasileira estreando na organização. Teremos o confronto da atleta da Lituânia, Ernesta Karektė, nome dela, né? Um nome diferente aí, da Lituânia, enfrentando a Nicole Cagliari, a brasileira, que essa sim veio por intermédio do Contender Series, conseguiu uma vitória importante via finalização, logo na arrancada. Uma bela apresentação da Nicole, que é lá da Thai Brasil, treina com o Márcio Malco, com a Marina Rodrigues, é uma atleta que tem muito talento. Pega uma pedreira, uma atleta difícil, a Ernesta é uma atleta que tem muita altura e envergadura, é bem maior, tem mais envergadura que a Nicole. A Nicole vai ter que traçar uma estratégia bem bolada aí, que a Thai Brasil prepare uma estratégia boa para a Nicole conseguir sair desse jogo que provavelmente a atleta da Lituânia vai jogar na longa distância, tentando golpes retos. Então, tomara que a Nicole esteja bem preparada e consiga se sobressair e estrear com o pé direito na organização. Na sequência, Preston Parsons, americano, enfrentando Andreas Gustafsson, atleta da Suécia, divisão meio-médio. Depois teremos outro brasileiro aí, ó, Thiago Moisés, divisão peso leve, enfrentando o Trey Odgren. O brasileiro Thiago Moisés aí em altos e baixos, nas últimas 3 lutas, uma vitória só, precisa vencer, precisa se recuperar e enfrenta o Odgren. E esse atleta é um atleta também de altos e baixos, não tem grandes qualidades. Eu sou muito mais Thiago Moisés, confio demais no jiu-jitsu do brasileiro, acredito que ele tem grandes chances aí de resolver essa luta no solo, um mata-leão clássico para resolver a parada e começar com o pé direito o ano de 2025. Na sequência tem mais Brasil no octógono e mais Brasil estreando no UFC, Marco Túlio, divisão meio-médio, divisão peso médio, enfrenta o Ilor Potieri, atleta da Ucrânia. O ucraniano é aquele cara que não tem um jogo muito bem, vamos dizer, fácil de mapear, vamos dizer assim. É um cara meio que impulsivo, né? Ele vai meio louco, parte para cima, sai na mão, se precisar ir pro solo ele vai, mas não é aquele cara que se sobressai em nenhuma das áreas, né, cara? É um atleta perigoso justamente por isso, né? Que ele sai e pode surpreender de repente atirando alguns golpes que atinjam ali os seus oponentes. É assim que ele consegue suas vitórias, não é na qualidade, é meio
na raça mesmo, na entrega, na dedicação, é um cara raçudo, mas pega o Marco Túlio, que é um nocauteador nato aí, né? Tem 11 vitórias no cartel, uma derrota, dessas 11 vitórias, 8 foram por nocaute. Então o brasileiro aí chegando com uma boa oportunidade para começar bem o ano. Para mim, uma luta boa para o brasileiro, para o Marco Túlio. Tomara que ele consiga vencer e começar muito bem. Torcendo sempre para os brasileiros, né? Que a gente sempre torce para os brasileiros conseguir dar uma boa arrancada na organização. Na sequência, temos Brasil novamente no octógono. Teremos o americano José Johnson, peso mosca, enfrentando o brasileiro Felipe Banes. O Felipe Banes já tem uma luta no UFC, uma derrota, enfrentou uma luta bem complicada até na estreia. Vou até confirmar aqui contra quem lutou, mas ele pegou uma pedreira logo na primeira luta. Ele enfrentou o Joshua Van, né, que é um cara muito talentoso, um cara brabo, realmente difícil de lutar, já tem uma certa experiência dentro do UFC, vem avançando muito rapidamente na organização, evolução rápida, mas o Felipe tem aí margem totais condições de enfrentar. Uma luta muito equilibrada, inclusive as cotações ali, o comparativo dos lutadores, a gente vê muito equilíbrio. Então é uma chance do brasileiro se recuperar e precisa vencer, né? A gente sabe como é que funciona as coisas do UFC, chegou ali 3 lutas sem vencer, o UFC já começa a considerar o desligamento do atleta. O Felipe tem uma luta, uma derrota, então precisa vencer, não pode deixar vir uma segunda derrota consecutiva. Tem que dar esse passo para frente, tem que começar bem o ano de 2025 com uma vitória. Saltamos para o card principal do evento. Teremos o Punhale Soriano, o atleta americano, enfrenta o Urus Medic, atleta da Sérvia. Então, o americano contra o sérvio. Apesar do Medic estar com leve favoritismo aí para esse duelo, o Soriano é brabo, cara. Eu acho um lutador realmente que tem muita raça, muita entrega e troca muito bem em pé, cara. Bate pesado, não é muito de jogar golpe fora, não. Ele é bem preciso quando atira seus golpes. Então, acho que o Soriano aí tem uma capacidade de ir na trocação superior ao sérvio, que tende a tentar a busca de solo, tende a tentar levar para o solo e tentar resolver no chão. Luta muito equilibrada também, bem casada, divisão peso meio médio, luta que abre o card principal do UFC Vega 101. Na sequência, Christian Rodrigues enfrenta Austin Bashi, 2 americanos, o Austin Bashi fazendo sua estreia no UFC. Christian Rodrigues é um atleta já mais experimentado, divisão peso-pena, luta interessante aí, não sei até que ponto, por que colocaram ela no card principal, não acho que seja tão atrativa assim, mas é uma das lutas do card principal do evento. Na sequência aí já temos 2 atletas mais rodados, uma luta que tem, de um lado, Chris Curtis, o americano, enfrentando o russo Roman Kopilov. O Roman Kopilov é o atleta que entra com favoritismo e, para mim, ele tem totais condições de vencer essa luta. É um atleta que tem a luta de solo muito diferenciada, muito afiada, tem um sambo, né, que é a técnica mais utilizada ali nessa região, é muito primoroso, né, nessa luta agarrada. Então acho que ele tende a levar a luta para o solo e tentar resolver pela via rápida, finalizando o seu oponente. O Chris Curtis, que é um cara que até muitas vezes ele tem aquela explosão no primeiro round, mas cansa rapidamente. Então, para mim, aí o Kopilov tem tudo para vencer e vencer mais uma, porque ele vem numa sequência bem positiva na organização. Brasil no octógono, César Almeida enfrenta Abdul Razak Alassan, atleta de Gana. Vida dura aí para o brasileiro. O César Almeida é um cara que venceu já o Ilor Potieria, que vai enfrentar o brasileiro Marco Túlio, né? Então, na luta em pé, né, cara? O César Almeida é trocação, na base da trocação, o caminho que ele busca as suas lutas, né? Não é muito a luta da luta agarrada, é na trocação, é na luta em pé. Vai enfrentar o Alashan, o atleta de Gana, que já teve uma boa fase na organização, mas nesse momento já também vive aquele altos e baixos, vitórias, derrotas, uma sequência aí bem ruim até do Alashan nas suas lutas mais recentes. O cartel dele é 12-6, né? Um atleta aí já que, até puxando aqui as últimas 3 lutas dele, ele venceu, deixa eu confirmar aqui, foram... vem de 4 lutas, as suas últimas 5 lutas ele perdeu 3, quer dizer, já não vive um bom momento na organização, enquanto o brasileiro César Almeida vem de vitória contra o Potieria.
Luta co-principal do UFC Vega 101, teremos Santiago Ponzinibbio, o argentino, casca grossa, gente boa, enfrentando Charleston Harris, atleta de Guiana, né, um atleta que fala português lá, né, cara, é um cara muito abrasileirado, ele gosta muito do Brasil, gosta muito dos lutadores brasileiros, é duríssimo. E o Santiago Ponzinibbio a gente já conhece muito bem, né, cara, já tem uma experiência vasta dentro do UFC, vem lá desde o The Ultimate Fighting, fez grande progresso dos últimos anos, conseguiu inclusive chegar ali no topo da divisão dos meio-médios, né, cara? Chegou a encabeçar a divisão, mas sofreu algumas lesões, acabou deixando ele ficar muito tempo fora e agora está naquela fase já final, né? Já não vou dizer final de carreira, porque talvez seja muito pesado, mas é um cara que ele já não tem mais aquela velocidade que ele tinha anteriormente, mas é um atleta que realmente tem uma absorção de golpes muito pesada, muito boa. E ele vai pegar um cara duríssimo, que é o Harris, que é um cara que tem muita velocidade, muita explosão. Aqui é um jogo de um cara muito estratégico e um cara que sabe sofrer, né, durante a luta, que é o Santiago Ponzinibbio, contra o Harris, que é um cara que já é mais abusado, que vai para cima, que vai para trocação, que tenta realmente resolver a luta pela via rápida, mas enfrentar o Santiago nunca é fácil. Luta que vai ser, aí tem potencial para ser uma das melhores da noite, como sempre são as lutas do Santiago Ponzinibbio. Então aqui, apesar do Harris ter um leve favoritismo, eu acredito que na base da técnica, da experiência, da quilometragem, o Santiago Ponzinibbio consiga essa vitória. E na luta principal, duas brasileiras, divisão peso palha, Mackenzie Dern enfrentando a Amanda Ribas. Luta muito interessante, válida, como eu falei, para a divisão peso palha, a Mackenzie Dern número 6, Amanda Ribas número 8. A gente tem aí, essa divisão tá bem embolada ali, tem muitas atletas com muito potencial, principalmente agora que se confirmou o Elizang enfrentando a Tatiane Soares pelo cinturão, né? A Virna Jandiroba ali ficou um pouquinho para escanteio, provavelmente vai enfrentar, vai buscar uma outra oponente, ainda não tem uma definição quanto à sua próxima luta, mas a Mackenzie Dern e a Amanda Ribas são duas atletas que têm muita popularidade e tem um jogo de solo realmente primoroso, né, cara? São duas atletas bem completas na luta agarrada, são atletas oriundas do jiu-jitsu, são multicampeãs no jiu-jitsu, né? Então a gente tem aí uma luta que realmente promete demais, um confronto de duas atletas que têm muito poder de finalização. Para mim, a Amanda é uma atleta mais completa do que a Mackenzie Dern, principalmente em pé, né? No solo é bem difícil fazer uma previsão. Acho até que a Mackenzie se sobressai um pouco sobre a Ribas, apesar da Ribas ter uma luta de solo diferenciada, primorosa também, é muito, muito equilibrada na luta de solo, mas me parece que em pé a Amanda Ribas tem mais qualidade, mais condições de resolver essa luta se ela ficar mais tempo em pé, né? Como são duas atletas que podem ali ter o embate na luta de solo, uma anulando a outra, né? A luta pode ser que fique mais tempo em pé, e ficando mais tempo em pé, me parece que a Amanda Ribas está mais bem preparada para esse confronto. Bom, galera, esse é o primeiro UFC do ano, o UFC Vega 101. A gente passou todas as lutas do card, espero que tenham gostado do vídeo. Fico por aqui, tamo junto, os...